Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conversa de Vestiário. Eu vim trazer hoje para vocês aqui o recap da semana 10 da NFL, que acabou ontem, mas ela começou lá na quinta-feira, né, com um jogaço do Baltimore Ravens e do Cincinnati Bengals. Antes de entrar nesse jogo, eu queria dizer que eu fui 10-4 nos meus picks, que me deixando na mesma coisa aí, basicamente 65%. Eu tô no geral 100 acertos e 52 erros, e tô subindo, né, um pouquinho. Nas últimas semanas essa tem sido a média, mas se eu continuar assim até o final do ano, eu acho que eu chego perto de 70%, tá, e tá bom, né? Mas vamos tentar sempre melhorar. Mas vamos entrar aí no recap da semana 10, cara. Começou lá na quinta-feira com um jogaço Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals lá em Baltimore. Foi 35-34 pro Baltimore. Esse jogo tava 21-7 pro Cincinnati Bengals no meio do terceiro quarto. Aí o Bengals estava marchando, estava com a bola e sofreu um fumble, cara, né? A partir desse momento o Baltimore Ravens fez um touchdown, voltou, fez outro, depois pegou a bola de novo, fez outro, fez 21 pontos seguidos e basicamente começou a controlar o jogo, tava 28-21. Aí o Bengals foi lá, empatou rapidamente, o Baltimore Ravens foi lá, fez mais um, 35-28. E no final, né, que todo mundo tava falando, o Cincinnati Bengals foi lá, fez o touchdown para empatar o jogo, mas escolheu ir para 2 pontos e tentar vencer o jogo e não fazer o extra point para empatar, né? Na minha opinião, vocês sabem que eu já falei sobre isso antes, né, com o Chiefs e o Tampa Bay. Na minha opinião, essa é a escolha certa a se fazer, cara, porque você não quer ir para prorrogação com um time, um ataque como o do Baltimore Ravens, que se pegar a bola primeiro aí na prorrogação, vai provavelmente ganhar o jogo. Então, eu acho que a escolha foi certa aí dos Bengals. Teve aquela chamada controvérsia, né, que todo mundo tá falando, que, na minha opinião, foi falta no Joe Burrow, foi roughing the passer, né, mas a minha opinião é que, cara, aquela jogada, você pode ou não chamar aquela falta, e eu posso viver com o resultado, porque foi uma falta que não afetou a jogada, ela foi depois da jogada. Então, sim, teoricamente foi falta. Se eles tivessem dado falta, eu não teria um problema com isso, mas eu também não tenho um problema com eles não chamarem a falta e o jogo acabar, porque aí essencialmente você estaria dando mais uma chance para o Cincinnati Bengals vencer o jogo com uma falta que não afetou a jogada em si. Mas eu entenderia também, se eles dessem falta, eles não deram. E o Baltimore Ravens ganhou o jogo de 35-34. Lamar Jackson, cara, não tem mais o que falar desse cara, né? Completamente espetacular. O MVP da temporada até agora, 290 jardas, 4 touchdowns. O Joe Burrow também, completamente espetacular. Não é a culpa dele que o time tá com esse recorde. Ele lançou para 428 jardas e 4 touchdowns. Pode até se dizer que ele jogou melhor que o Lamar, mas não foi suficiente para vencer o Baltimore Ravens. E o Baltimore Ravens se colocando numa posição muito boa agora para ganhar sua divisão, né? Tá empatado com o Pittsburgh Steelers, e o Cincinnati Bengals começou a ficar muito difícil agora para eles. Eles precisam vencer essencialmente aí todos os jogos, porque eles têm que tirar 3 jogos de diferença, faltando 8 ou 9. É bem difícil fazer isso. Seguindo, então, o próximo jogo foi o Carolina Panthers New York Giants. Esse jogo foi lá em Munique, né, na Alemanha. Eu tinha falado Frankfurt no vídeo passado, não, foi em Munique. E, cara, o Carolina Panthers aí vencendo na prorrogação, né, 20-17. Quem diria, o Bryce Young aí teve um jogo sem erros, basicamente, mas também não jogou absurdamente bem. E Daniel Jones lançando 2 interceptações, né, não fazendo nenhum touchdown. E os Panthers vencendo esse jogo na prorrogação por 3 pontos. Então, eu não vou falar muito mais sobre esse jogo, né? Não tem porque essas duas equipes não vão a lugar nenhum. Duas outras equipes aí que não vão a lugar nenhum, né? Chicago Bears recebendo o New England Patriots e não fazendo absolutamente nada. 19-3 para os Patriots. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Caleb Williams no final do vídeo, mas, cara, ele tá jogando literalmente, tipo, muito mal, né? Tá deplorável. E Drake May aí, que é o outro novato do jogo, né? Que jogou pelos Patriots. Não jogando absurdamente bem, mostrando ser um cara competente. Ele conseguindo fazer coisas boas, não coisas boas, mas conseguindo produzir com um elenco não tão bom assim, né? Os Patriots não têm um bom elenco no ataque para oferecer pro Drake May. E os Bears, por outro lado, eles têm armas, né? Eles têm o DeAndre Swift, tem o wide receivers, o Roma Dunze, o Keenan Allen, DJ Moore.
E o Caleb Williams não tá conseguindo dar a bola para eles, né? A gente entende que ele sofreu 9 sacks também, mas muito disso é problema dele, correndo em direção ao sack. Mas, cara, os Patriots aí vem sendo um jogo onde o que dá pra tirar daí é que os Bears são um time bem ruim, né? Eu achei que eles fossem um time ok, eles estavam 4-2 umas semanas atrás aí, mas perderam, não sei nem quantos jogos seguidos agora, 4, acho que foi 4 ou 5. Estão jogando muito mal e não são um bom time aí como um todo, porque o quarterback está se mostrando não ser funcional. Então, se ele estivesse jogando bem, talvez o time estaria muito diferente. Mas seguindo para o próximo jogo aí, Tampa Bay Buccaneers recebendo o San Francisco 49ers, e o 49ers vencendo ainda de 23-20. Cara, esse jogo aí não foi tão próximo quanto indica, tá? Os 49ers tiveram o dobro das jardas do Tampa Bay, mas o chutador dos 49ers está muito mal, né? O Jake Moody. E ele errou 3 field goals, tirou 9 pontos aí do 49ers. Nesse jogo era para ter sido 32-20. Então, teve a briga, né, do Deebo Samuel com o long snapper aí na sideline, que todo mundo tava falando, né? Cara, eu não vejo muito nisso aí. O Deebo basicamente só tava falando pro chutador, cara, se concentra aí, né? E aí o long snapper tava defendendo o chutador. E aí o Deebo foi lá e deu um empurrão no pescoço dele. Mas, cara, essas coisas acontecem, sinceramente, num sideline, no vestiário de futebol americano. Quem já teve ao redor do esporte sabe que essas coisas acontecem. Mas o 49ers conseguindo uma vitória importante, porque tem bons times na divisão dele aí, que tipo o Arizona Cardinals, que tá vencendo, né? Tá dando trabalho e eles precisam continuar vencendo para tentar vencer a divisão. Vai ser o único caminho aí para chegar nos playoffs. Na minha opinião, só um time dessa divisão vai. E os 49ers conseguindo uma vitória importante fora de casa. Próximo jogo foi entre o Chiefs, recebendo o Denver Broncos e... Meu amigo, não sei se é sorte de campeão. Não foi sorte, né? Porque, cara, esse jogo foi 16-14 e os Broncos estavam com o field goal da vitória, pronto pra sair de lá, 17-16. E os Chiefs foram e bloquearam, cara. Então, tipo assim, eu até falei no Instagram que tem uns caras que nasceram com o cu virado pra lua, né? Mas eu tava falando do Mahomes, porque os Chiefs, aquilo foi mérito dos Chiefs, bloquear aquele field goal. É coisa de time que é campeão, né? Time campeão e time que sabe quando fazer... Não é saber quando fazer a jogada certa, mas é um time que sabe vencer de todas as formas. É isso que eu quero dizer. É um time que, quando alguém não tá bem, o outro vai lá e faz o serviço. Dessa vez o Mahomes não tava bem, não jogou bem. Ele errou passes que deixariam uma vitória mais tranquila aí pros Chiefs, mas não, foi no último segundo, num bloqueio de field goal aí, e, cara, os Chiefs continuam invicto, 9-0. Não convenceram, mas venceram de novo. Próximo jogo foi entre Indianapolis Colts recebendo o Buffalo Bills, Indianapolis, né, obviamente, e esse jogo foi 30-20 pro Buffalo Bills. Foi bem protocolar o jogo aí. O Josh Allen não lançou nenhum touchdown, 2 interceptações. O problema é que o Joe Flacco lançou 2 touchdowns, mais 3 interceptações, e também sofreu um fumble. E então aí na batalha dos turnovers os Bills venceram, né, de 4-2 e fizeram pontos a mais aí, field goals, e Josh Allen não conseguiu produzir muita coisa lançando com a bola, mas fizeram touchdowns correndo com a bola. E os Bills vencendo um jogo bem de boa até lá em Indianapolis, né, 30-20. Próximo jogo foi um dos melhores jogos da rodada aí, que eu achei que seria mesmo entre o Washington Commanders e o Pittsburgh Steelers em Washington. O Steelers venceu. Uma previsão que eu acertei aí, fui bem nessa previsão, porque eu vi isso acontecendo. Eu vi a defesa dos Steelers conseguindo segurar um pouquinho o Jayden Daniels, e eu vi a defesa dos Steelers, a defesa do Commanders não conseguindo parar completamente o jogo corrido, principalmente aí dos Steelers, né? E foi isso que aconteceu, eles correram bem com a bola. Russell Wilson fez um jogo bom também, né? Lançou 3 touchdowns, só uma interceptação, mas foi um jogo bom dos Steelers aí, e teve aquela jogada controversa no final, né, que foi ou não first down aí a primeira descida pro Commanders. Cara, eu não consegui ver direito se o Commanders conseguiu o first down. Eu acho que foi a chamada certa, porque quando você não tem certeza, você não pode mudar a chamada de campo, né? Então, eu não vi a bola passar, mas também não me surpreenderia se a bola tivesse passado da primeira descida. O juiz deu que não, né, como era a quarta descida, os Steelers recuperaram a bola aí e ajoelharam, basicamente. Mas
Os Steelers são um belo de um time, cara. São um puta de um time, uma puta de uma defesa. É um time completo. E o Russell Wilson tá jogando bem. Muita gente merece... Muita gente tem que dar desculpa pro Russell Wilson por que falaram aí temporada passada e na outra dele. O último ano dele de Seattle, né? E, cara, os números dele com Denver nem foram tão ruins. É que o time de Denver não era bom, estava com um técnico novo, né, no Sean Payton, né? Que ele não é um técnico novo, mas ele era novo no Denver. E o Russell Wilson jogando muito bem. Jayden Daniels não conseguiu jogar com todas as suas habilidades, eu senti, porque essa defesa é realmente muito boa. E ele saindo de Washington com a vitória aí, pro meu delírio, né? Próximo jogo da rodada foi o Jacksonville Jaguars recebendo o Minnesota Vikings. O Sam Darnold não tá jogando muito bem, né, recentemente, mas os Vikings conseguiram uma vitória de 12-7, um jogo horrível, né, muito poucos pontos. E Mac Jones jogando para os Jaguars aí, né, que ele agora vai ser o quarterback deles pela temporada, com o Trevor Lawrence fora, né, por lesão. E os Vikings fazendo o arroz e feijão aí para vencer, basicamente, né? O Darnold não impressionando ninguém também, teve 3 interceptações, se eu não me engano, mas os Vikings de alguma forma conseguiram vencer, porque os Jaguars são um time bem ruim também, né? E estão sem o seu quarterback, agora que por mais que ele não seja grandes coisas, ele é muito melhor que o Mac Jones. Então, os Vikings saindo de Jacksonville com uma vitória que eles precisavam vencer esse jogo, né? Os Jaguars são um dos piores times da liga. Próximo jogo aí foi entre os Saints recebendo os Falcons. Foi 20-17 o jogo para os Saints. Eu achei que os Falcons iam vencer esse jogo, mas também não me surpreende, porque os Falcons são muito inconsistentes. Os Saints demitiram o técnico semana passada, e aí tem aquela, né? Sempre que demite o técnico, entra o técnico interino, e por algum motivo o time joga muito bem e eles vencem. Foi o que aconteceu. Eles venceram o Kirk Cousins não impressionando ninguém também. Não conseguiram correr com a bola, o Atlanta Falcons, e os Saints. Algumas bombas do Derek Carr aí, né, pro Shahid? Eu não lembro quem foi o receiver, mas o Derek Carr lançando umas bombas, né, e eles conseguiram vencer um jogo apertado, um jogo de divisão. O Saints não vai conseguir fazer muita coisa, mas conseguiram atrapalhar os Falcons aí, né. Próximo jogo foi entre os Chargers e os Titans. Cara, o que eu tirei desse jogo, os Titans não são tão ruins assim quanto eu acho. Quando o quarterback não joga absurdamente mal, é um time que pode vencer algum jogo aí, porque a defesa deles realmente é muito boa. Mas vou até puxar os números aqui de Justin Herbert. Ele não teve grandes números, né? Ele só tentou 18 passes, acertou 14 para 164 jardas e 1 touchdown. E o Will Levis fez 2 touchdowns, né? Mas, basicamente, cara, o Los Angeles Chargers é muito mais time, né? Mostrando isso. Eles controlaram o relógio, se eu não me engano, foi... Não, eles não controlaram o relógio, foi empatado. Eu não vi esse jogo, mas os Chargers, eles chegaram muito mais no campo do oponente, conseguiram chutar alguns field goals a mais, né, pelo que parece aqui. Mas os Chargers é muito mais time e tem uma boa defesa. Os Titans não iam conseguir fazer muitos pontos contra os Chargers. E os Chargers conseguindo uma vitória importante que, cara, eles estão muito melhor em relação à temporada passada, né? Eles já estão com 6 vitórias. Quantas vitórias estão? 6-3 os Chargers estão. Eles terminaram a temporada passada com 5 vitórias. Então, que diferença que um técnico faz, né? Eles vão terminar essa temporada provavelmente mais de 10 vitórias. Então, como eu disse antes, é um time que eu acho que pode ameaçar qualquer um aí, qualquer jogo. E porque tem um quarterback excelente, uma defesa muito boa. Eles só ainda não são um time completos, assim, porque o ataque não é um belo ataque, assim, com um elenco cheio de armas pro Justin Herbert, mas é um time que pode ser chato e é um time que ninguém quer ver quando chegar aos playoffs. Próximo jogo da rodada foi entre Arizona Cardinals e New York Jets. Foi um passeio, né? 31-6 para Arizona Cardinals. Os Jets, realmente, o Aaron Rodgers não tá conseguindo se mover. Ele tá jogando muito abaixo do que era o Aaron Rodgers, né? Ele não é o mesmo. E o Kyler Murray tá jogando muito bem. Ele tá... Não tá colocando o nome dele aí pra entrar no MVP, porque o Lamar Jackson tá sendo absurdo. Mas o Kyler Murray tá jogando como um top 5 MVP aí, né, nas últimas semanas. Ele, que já provou ser inconsistente ao longo da carreira, né? Ele provou que os altos dele são muito altos e
ele tá jogando mais consistente agora, então ele tá mostrando um pouco de melhora, um pouco mais de maturidade, normal, né? Ele é novo ainda, mas é um cara muito talentoso e que quando ele tá on, o Arizona Cardinals é muito perigoso. Isso aí a gente só tem que ver se eles conseguem jogar assim toda semana, né? E pelos playoffs, mas eles conseguindo uma vitória importante aí para eles continuarem controlando a divisão, né? Se eles continuarem vencendo e os 49ers perderem mais um jogo bobo aí ou dois, o Arizona Cardinals vai vencer até tranquilo a divisão. Então, olho nesse time aí, olho o que eles podem fazer, com os Rams perdendo agora também, né? Então, os Cardinals estão, cara, depois de 10 semanas, eles são em primeiro lugar ainda. Então, eles estão com um bom time essa temporada e o Kyler Murray tá jogando bem. Próximo jogo da rodada foi o meu Philadelphia Eagles indo até Dallas e espancando o Dallas Cowboys aí, 34-6. Cara, esse jogo tava meio apertado no começo, sinceramente, porque os Eagles não estavam levando o Dallas Cowboys a sério. Os Cowboys são um péssimo time esse ano, né? E aí quando os Eagles entenderam, não, tá bom, a gente tem que fazer alguns pontos aqui, eles fizeram 3, 4 touchdowns muito rápido e acabaram com qualquer chance dos Cowboys aí, 34-6, né? E foi um baile. O quarterback reserva até entrou o último quarto inteiro, porque esse jogo no terceiro quarto já estava 34-6. Era um jogo onde os Eagles poderiam facilmente fazer 50 pontos, aí, mas não tinha porquê. E, cara, os Eagles mostrando ser um dos melhores times da NFL. Nas últimas 5 semanas agora, o time tá 7-2, só perdeu 2 jogos, venceu 7. E agora no Thursday Night, né, vamos ver contra os Commanders, quem ganhar esse jogo a liderança pela divisão, basicamente. Os Eagles estão em primeiro nesse momento, mas se os Commanders vencerem na quinta-feira, eles voltam. Mas, cara, eu tô confiante aí no que esse time pode fazer. Eles podem jogar contra qualquer um aí. A gente tá vendo isso, que eles venceram bons times aí, né? O Cincinnati Bengals, bons times não. Eles venceram o Cincinnati Bengals e venceram muito convincentemente outros times. E agora eles vão jogar contra um outro bom time, que é o Commanders. Então vamos ver o que eles fazem. Eu acredito que seja um dos melhores times da NFL, sim. Eu acho que eles estão provando isso. E o ataque jogando muito bem, agora a defesa, né? Finalmente vindo uma defesa. Nos últimos, principalmente 3, 4 jogos aí, a defesa tá jogando absurdos. E Jalen Hurts aí, 4 touchdowns, né? 200 jardas. O Saquon Barkley não teve um ótimo jogo, mas também não foi necessário. E 5 turnovers recuperados. Então essa defesa realmente jogando muito bem. Esse time vai dar trabalho aí nos playoffs. Vai dar muito mais trabalho do que ano passado. É o que eu falei no último vídeo de recap, né? Os Eagles são muito mais Eagles 2022 do que Eagles 2023. Então, tô gostando do que eu tô vendo do Eagles 2024. Próximo jogo foi o Sunday Night, entre Houston Texans recebendo o Detroit Lions, né? E caraca, que jogo, mano. Que foi isso? Jared Goff, 5 interceptações, saindo com a vitória de Houston, porque esse time tá mostrando muita personalidade, cara. É o que eu digo, né? O Jared Goff pode ter um jogo desse. Eu falo que não confio muito nele em questão de... Ele pode entregar a paçoca, mas, cara, ele já, ao longo da carreira inteira, já se mostrou ser um cara muito resiliente. Então, ele teve um ano horrível com o Los Angeles Rams quando foi draftado, e depois, nos anos seguintes, ele chegou ao Super Bowl, jogando muito bem. Depois ele começou a jogar mal de novo, foi trocado pro Detroit Lions e, cara, tá jogando muito bem de novo. Então ele é um cara que, quando todo mundo tá duvidando dele, ele vai lá e, mesmo depois de 5 interceptações, é um cara que consegue mostrar que no momento certo ele faz a jogada certa quando precisa. O problema é que ele vai precisar fazer isso até o Super Bowl para vencer, né? E ele não vai poder ter jogos assim contra times... o Houston Texans é um bom time, mas, cara, você não pode ter jogos assim nos playoffs ou no Super Bowl que você não vai vencer o jogo. Você tá jogando contra times que estão... times muito bons que estão jogando com sangue nos dentes, então, com sangue nos olhos. Então, cara, o Lions mostrando que pode vencer de todos os jeitos, né? Eles estavam perdendo esse jogo acho que estava 23-7. Se eu não me engano, estava 23-7 no terceiro quarto. E aí os Lions começaram a fazer touchdowns, correr com a bola, o Jared Goff fazendo lançamentos sensacionais e o CJ Stroud lançando 2 interceptações no segundo tempo, né? Basicamente devolvendo 2 aí pro Detroit Lions. E o Lions conseguindo no último segundo field goal aí que, cara, quase bateu na trave, mas passando, raspando e venceram o jogo, cara. Mostrando que são um time que
Talvez seja o time do destino, né? Eu postei no Instagram, cara. Esse time tá absurdo que eles estão jogando. E mesmo jogando muito mal aí no primeiro tempo, no segundo vindo à vida e, cara, fazendo acho que 19 pontos seguidos, né, no segundo tempo. Detroit Lions, time muito perigoso. Em nenhum momento você pode parar de colocar o seu pé na garganta desse time quando tá jogando com eles. Se você tá vencendo, continua jogando seu jogo, que eles vão até o final. É um time, isso é muito perigoso num time. Eles têm essa qualidade como o Kansas City Chiefs tem, né? Jogar até o final. Os Eagles têm um pouco dessa característica também por ter o Jalen Hurts, que é um pouco assim, né? Por pior que ele jogue aí no primeiro tempo, ele costuma terminar bem o jogo e fazer boas jogadas no final. Assim como o Jared Goff, assim como Patrick Mahomes. Não estou comparando esses caras todos aí, eles todos estão em um patamar diferente, mas eles têm essa qualidade em comum. Então o Lions conseguindo uma vitória caramba, eu tava torcendo contra eles, cara. Eu coloquei eles no meu palpite, mas eu tava torcendo contra, porque se eles perdessem, os Eagles ia ficar empatado pelo o primeiro seed aí na conferência. Ia ser o líder de conferência. Então, não foi dessa vez, né? Vou ficar secando aí pro resto da temporada, mas, cara, o Detroit Lions tá jogando muito. Próximo jogo foi o Monday Night, aí, um jogo que eu errei. Achei que os Rams iam conseguir vir para vencer o Miami Dolphins, aí, principalmente jogando em casa. Mas isso não aconteceu. Eles conseguiram apenas chutar 5 field goals aí, fazendo 15 pontos, nenhum touchdown os Rams fizeram. E basicamente essa foi a diferença no jogo, né? A defesa dos Dolphins segurou os Rams muito bem. E os Dolphins conseguiram fazer uns touchdowns aí para vencer o jogo 23-15. E eu não sei, os Dolphins não vão conseguir alguma coisa essa temporada provavelmente, porque perderam muito tempo com o Tua, né? Se machucado. Mas mostrando que quando o Tua tá em campo, eles conseguem vencer bons times. E essa defesa aí mostrando, cara, não é uma ótima defesa, mas quando eles estão inspirados, eles conseguem ter um bom jogo com o ataque funcionando, né? Então, os Dolphins conseguindo uma vitória importante para a moral deles, né? E os Rams perdendo um jogo onde era importante para eles ter vencido, né? Para continuar na batalha pela divisão. Agora começa a ficar difícil, mas eles ainda têm uma chance, né? Mas eles precisam torcer por algumas derrotas agora do São Francisco e do Arizona, né? Mas é isso aí, foi o Dolphins com a vitória fora de casa. Essa foi a semana, né? Como eu falei, 10-4 nos picks aqui. Eu errei o jogo de Munique, né? Dos Giants. Eu errei o Chicago Bears, achei que o Chicago Bears ia conseguir fazer qualquer coisa, mas eles me decepcionaram. E também errei Atlanta. Atlanta também, né? Sempre me decepciona. E o jogo de ontem, né? Miami com Los Angeles. Só uma coisa que eu queria falar agora sobre o Caleb Williams, cara. Por que a gente faz isso, né? De tipo assim, quando a gente projeta alguém para ser muito bom, como o Caleb Williams, como o Trevor Lawrence, e é uma pessoa que tem qualidades físicas, né? A gente dá qualquer desculpa para eles por muito tempo. Então, tipo assim, Trevor Lawrence recebeu um contrato multimilionário sem ter merecido esse contrato. E o Caleb Williams, não que vá acontecer o mesmo com ele, é apenas o primeiro ano dele, né? Ele tem 10 jogos, 9 jogos. Mas, cara, tá sendo a culpa de todo mundo. Tipo assim, a culpa tá sendo dos receivers, da comissão técnica, da defesa. Mas nunca tá caindo no colo dele, mas precisa começar a cair no colo dele. Ele não tá jogando bem. Ele teve uns 3 jogos muito bons no meio da temporada. Mas tirando isso, a temporada dele tem sido horrível. Ele tem sido um dos piores novatos aí. Então, ele foi a primeira escolha. Eu nunca achei que ele fosse jogar tudo isso que o pessoal tava falando que é dele, porque por certas qualidades que eu acredito que um quarterback tem que ter mais fora do campo, assim, no vestiário, eu não acho que ele é um líder de homens, basicamente. Mas ele tem estrutura física e talento para ser um bom quarterback na NFL, mas isso não está se mostrando. Ele tá meio que nervoso, né? Tá cagando no pocket, não tá fazendo boas jogadas fora do pocket, e se ele não melhorar muito aí para as próximas temporadas, vai ser um bust. E por que a gente dá um pass, né? Dá um passe para esses quarterbacks como o Trevor Lawrence e Caleb Williams, que estão jogando mal ou meia boca, e caras como o Baker Mayfield, que foi escolhido em primeiro também, ou Brock Purdy, que foi escolhido em último no draft,
são tipo underdogs aí, né? Eles são zebras, porque o Baker Mayfield, cara, ele foi escolhido primeiro pelos Browns, mas a história dele é muito diferente do Caleb Williams e do Trevor Lawrence, né? Ele é um cara que ele sempre foi duvidado, ele foi walk-on no college, né, que é basicamente ele não recebeu uma bolsa, ele teve que entrar na universidade e fazer um teste pro time, transferiu de escolas e aí foi escolhido pelo Cleveland Browns porque ele jogou muito bem em Oklahoma, mas aí o Cleveland Browns se livrou dele, achando que ele não era solução, e aí ele tá mostrando agora ser um bom quarterback, ser um quarterback talvez top 10 na NFL lá no Tampa. E, cara, o Brock Purdy é a mesma coisa. O que eles têm em comum é que eles são pequenos, eles não são o tipo de quarterbacks que são projetados para ser excelentes, assim. Brock Purdy, ele foi escolhido em último no draft, né? É o oposto do Baker Mayfield, mas ele é muito duvidado por ser a última escolha e por ser tão pequeno, não parecer como um quarterback, parecer um cara normal aí na rua. Mas é um cara também que tem as qualidades do Baker Mayfield. Ele tem talento com o braço, né? Ele consegue fazer bons lançamentos. Mas, cara, ele consegue liderar o time, né? Ele é um cara muito maduro, é um cara que todo mundo gosta e é um cara que não... as luzes não brilham muito para ele, assim como o Baker Mayfield, né? Eles conseguem segurar a bronca quando a pressão tá em cima deles. Eu acho que a gente tem que começar a dar um pouco mais de valor para esses quarterbacks aí e não os quarterbacks os projetos, né? Que é o Trevor Lawrence, que é o Caleb Williams, que foi muito cara já, né? Eu não lembro aqui de cabeça, mas, cara, muitos caras, assim, na NFL já foram esse tipo de projeto. Teve alguns que vingaram, né? Andrew Luck, Peyton Manning, mas alguns não vão vingar, isso é normal. Eu não tô falando que Caleb Williams vá ou não vá, mas a gente tem que começar a colocar um pouco da bronca em cima dele aí, do que tá sendo a temporada dos Bears. É só isso que eu tava dizendo. E por um outro lado aí, Brock Purdy, Baker Mayfield, caras muito duvidados que se provam. O Jalen Hurts, que é um cara, foi muito duvidado também, né? Cara, a gente tem que começar a dar muito crédito pra esses caras. Jalen Hurts, cara, pra mim é o meu jogador favorito. Não porque eu torço pros Eagles, mas porque ele é, cara, um puta de um líder, cara. É o cara que eu gostaria de tipo assim, ir pra guerra com ele, entendeu? São esses tipos de cara que aí também tem que ter o talento no campo, né? Eles têm talento no campo, um pouco limitados, mas tem. Mas tem esse outro lado de ser um quarterback aí. Essa é a conversa que eu queria ter esse vídeo. Quarterback é muito isso. Você tem que ser o general do seu time, cara. E se você não é o general, não comprometa, pelo menos. Tá? Seja muito talentoso, muito bom em alguma coisa. Mas é basicamente isso aí que eu queria deixar no final do vídeo. Eu volto quinta-feira com o palpites ou amanhã até com o Power Rankings, né? Vamos ver quando sair o vídeo. Mas é isso aí, Fly Eagles Fly, e até a próxima.